peço, inclusive, que vocês, por favor, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, tá bom? Não precisa de nenhuma formalidade, é só... Eu não consigo enxergá-los, mas é só vocês pedirem, começar a perguntar e eu paro, tá bom? Para a gente conversar, porque não tem uma apresentação muito formal. Eu peguei algumas imagens, algumas estruturas, para que a gente pudesse conversar, tá? Então, é muito importante que vocês me ajudem nesse processo do diálogo, senão não vira um diálogo. E, Bianca, por favor, se você achar, por exemplo, que está prolongando muito pela questão de horário, também a gente interrompe, tá bom? É uma conversa que não tem início, também não precisa ter fim, então a gente pode parar a qualquer momento. Muito bem. Para a gente começar essa conversa, vocês têm essa imagem, que é uma imagem de vários rostos, né? São representações humanas. Por que essa representação humana é importante? Porque quando nós falamos em neuroimunologia, nós vamos abordar essa parte durante a conversa, mas a neuroimunologia, ela tem um viés, talvez, um pouco fisiológico, tem um viés mais aplicado. Quando nós pensamos em psicanálise, nós estamos trabalhando com algo muito individual do ser humano. E essa que é a ideia para a gente compreender isso tudo. Então, essas diferentes pessoas que têm diferentes famílias, que têm diferentes culturas, que têm diferentes conceitos e concepções religiosas, são exatamente nós, seres humanos. Então, nós não somos iguais, e a gente já começa a nossa conversa da psicanálise dizendo isso. Nós não somos iguais, nós não temos um padrão, nós não temos uma ordem, e esse é o ser humano. Então, esse é um ponto muito importante. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês. Eu acredito que muitos aqui já tenham ouvido, já conheçam essa história, mas ela é importante para a gente entender um pouco da psicanálise. Por que a psicanálise ela é uma psicanálise voltada para o ser humano? Existe uma fábula que estavam de um lado de um rio, um sapo e um escorpião, e eles queriam atravessar. Para o sapo era muito fácil, porque o sapo simplesmente se deslocava sobre a água, então era muito tranquilo. Mas o escorpião não sabia nadar. E ele pergunta, pede ao sapo: sapo, meu amigo, me ajude a chegar até o outro lado da margem. E o sapo imediatamente responde: eu não faria isso, porque você tem veneno, você é peçonhento, e você pode me atacar durante a viagem. E o escorpião, de uma forma muito benevolente, ela diz: mas eu nunca faria isso com você, porque se eu estiver sobre o seu dorso e eu, por acaso eu te picar, você morre, e ao morrer, eu morro também. E o sapo diz: realmente, faz sentido essa lógica. Então ele deixa o escorpião subir em suas costas e eles se deslocam. Passado a metade do curso, o escorpião ferroa o sapo. Enquanto o sapo começa a afundar, já agonizando, ele pergunta: mas você prometeu, você disse que não me ferroaria. E o escorpião diz: sim, eu prometi, mas a minha natureza foi maior. Então, essa história está dizendo exatamente que o ser humano é um ser muito diferenciado do animal. O animal, o sapo, ele nasce com toda certeza que ele é um sapo. Ainda girino, mas ele é um sapo. O escorpião sabe para que ele veio, o escorpião sabe o que ele precisa fazer. A abelha é um dos exemplos fantásticos da natureza. Se vocês pensarem, nós temos diferentes tipos de abelha, numa grande colmeia, além da rainha, e cada abelha, desde a sua formação, da sua genética, ela sabe para que ela vem ao mundo. A abelha não tem dúvida. E o mais importante, a abelha, além de não ter dúvida, a abelha, ela é mecanista, ela trabalha da mesma forma. Todas as abelhas constroem, por exemplo, os casulos, né, para colocação do favo, da mesma forma. Se vocês observarem essa estrutura, essa imagem, essa fotografia, vocês não viram nenhuma abelha fazendo uma pequena estrutura diferenciada, talvez quadrada,
totalmente redonda, com algumas curvaturas a mais, como muitos dos nossos arquitetos humanos hoje fazem, né? A gente tem várias obras fantásticas, a abelha não. Todas as abelhas constroem da mesma forma cada favo. Isso é porque elas sabem o que elas são e para que elas vieram ao mundo. Elas são abelhas. De uma forma geral, seja a vaca, seja o coelho ou uma serpente, elas sabem que elas são vaca, coelho e serpente. Então, elas não precisam fazer psicanálise. Elas não têm dúvida da sua natureza. Elas não têm dúvida da sua formação. Se elas vão morrer mais cedo, se elas serão para a corte, se elas simplesmente viverão livres, mas elas sabem a sua natureza animal. O ser humano não. E aí o ser humano, ele entra nessa grande perspectiva. Quem somos nós? E essa pergunta que eu faço a vocês nesse momento. Quem são vocês? Ou o que somos nós? Se eu fizer essa pergunta para vocês agora, talvez muitos respondam, mas eu sou estudante de medicina, eu sou estudante de pós-graduação, eu sou estudante disso, eu vim da família tal, eu sou filho do fulano, eu sou filho de ciclano. Vocês me darão uma resposta, mas não é essa resposta que eu gostaria. Eu queria entender quem de fato são vocês. Esta personalidade que vocês têm logo abaixo dessa imagem foi um grande médico, psicanalista, chamado Jacques Lacan. Jacques Lacan, já falecido na década de 80, ele foi uma das pessoas que conseguiu compilar toda a obra de Sigmund Freud. A gente vai comentar um pouco daqui a... falar um pouco sobre Freud, obviamente é o grande pai da psicanálise, mas Lacan foi uma pessoa que conseguiu compilar toda a sua obra e trazer a sua obra a um tempo mais real, mais moderno. Isso é muito importante. E uma das teorias de Jacques Lacan era exatamente a teoria do espelho. O que é a teoria do espelho? Todos nós nascemos. Inclusive, Lacan tem uma frase que deixaria e deixou muitas mães de cabelo em pé, quando ele disse que quando nós nascemos um monte de massa muscular com um movimento. Essa é a definição do bebê, para ele. E é interessante a gente pensar nisso, porque, de fato, quando um bebê nasce, ele já nasce carregado de uma série de estigmas. E não é o bebê que estabelece esse estigma. Quem que estabelece o bebê? São os pais, é a família. Vocês já perceberam que quando nós temos uma pessoa grávida, essa mãe ou estes pais, eles idealizam uma criança. É como se fosse um produto. Então, ela vai ser dessa forma, nós vamos preparar a educação dela dessa forma, ela vai seguir esta religião. Quem está definindo a vida da criança? É a criança ou são os pais? A criança já tem um quarto, a criança já tem um quarto pintado de lilás, de roxo, de azul. A criança já tem o seu próprio berço, ela já tem suas cores de roupa, mas quem decidiu tudo foram os pais. Então, é muito importante que a gente entenda que quem de fato somos nós? Nós somos nós ou nós somos os outros? Ou a expectativa que os outros gostariam e impuseram em todos nós. E é tão interessante que quando nós nascemos, o nosso primeiro objeto de desejo, a nossa primeira concepção, a gente ainda não tem uma personalidade, a gente não tem absolutamente nenhuma concepção consciente, mas nós temos uma área de formação, que é denominada de área límbica, onde existe uma estrutura muito importante, um corpo amígdala. A amígdala ela é fundamental nesse início, e graças à amígdala, esse pequeno bebê, ele sabe que no momento em que ele tiver toda a estrutura fisiológica induzindo para o seu encéfalo a informação de que eu estou com fome,
já houve o processamento, meu estômago está em processo de esvaziamento e eu sinto fome, essa amígdala vai ativar. E essa amígdala vai gerar uma resposta imediata, que é um choro. E é um choro muito forte, para que a mãe, o seu objeto de desejo, talvez ele a reconheça de sons, ele talvez a reconheça do cheiro, mas é o afeto da mãe que ele quer. E esse é o objeto que esse bebezinho deseja. Depois que ele amamenta, depois que ele está saciado, ele volta a dormir. Então, essa é a estrutura dessa pequena criança que já sabe o que quer. E é muito interessante que a nossa formação psíquica, ou biopsíquica, ela já inicia nos primeiros dias de vida. E é tão interessante que nós estabelecemos no primeiro ano de vida uma das fases mais importantes da formação da estrutura humana. Para a gente agora, talvez a gente não tenha tempo para aprofundar, mas é algo que é denominado de self. Ou seja, a criança, que é essa pequena estrutura ainda sem uma definição, ela precisa se encontrar. Ela precisa se encontrar naquele novo mundo, naquela nova perspectiva, naquele novo ambiente, naquela nova família. E a pessoa, novamente, que ela mais reconhece é o objeto de desejo dela, que é a mãe. Que ativa essa criança a desenvolver um instinto natural, que é um instinto animal de sobrevivência, de fome, que ela vai chorar todas as vezes que ela estiver com fome. Essa mesma amígdala, ela já começa a atuar nessa fase ainda inicial, gerando uma coisa muito importante na nossa vida, na vida de todos nós, que é o medo. A amígdala gera o nosso medo. E o que é medo? Para o ser humano, o nosso maior medo não é medo de fantasmas, de histórias que nos contam, porque isso a gente depois pode chegar nesse contexto, mas o medo natural do ser humano é perder. Então, essa perda é exatamente o medo que essa criança tem de, no momento em que ela sentir fome e ela chorar, ela não ter o objeto de desejo dela próximo para sustentá-la, que é a mãe. E isso passa a ter um impacto muito grande na estrutura psíquica dessa criança, ainda bebezinho. Por isso é que normalmente as mães, as mães modernas, né, as mães que hoje trabalham, elas precisam de um período afastado do trabalho para que nos primeiros meses de vida ela esteja próxima dessa criança. E a criança, ela não tem essa percepção do que é dia, do que é noite. Ela vai chorar e ela quer o objeto dela. Ela quer a mãe. Ela quer o leite. Ela quer o afeto. E é muito importante isso. Alguns países, inclusive, eles permitem que a mãe permaneça muito mais tempo do que o tempo que nós designamos de afastamento do trabalho aqui no Brasil. Porque o primeiro ano de vida, ele é fundamental na estruturação desse ser humano. E a gente vai se desenvolvendo. E esse é um ponto muito importante. Essa pequena criança à esquerda, ela começa a entender que todas as vezes que ela brinca, que todas as vezes que ela vira de barriga para baixo e mexe as pernas, os pais, os avós, as pessoas no entorno sorriem. As pessoas no entorno lhe dão atenção. As pessoas no entorno vão lá e pegam e falam assim, que fofura, mexe na barriguinha dela. Então, essa criança, ela começa a se espelhar nas pessoas que estão no seu entorno. Então, ela começa a entender que todas as vezes que ela sorri, e todas as vezes que ela vira os pezinhos e as mãozinhas para cima, que ela deita, que ela faz aquele chorinho, ela ganha atenção. E ela começa, então, a criar um espelhamento. E os adultos sorriem, ela também sorri. E essa criança começa a ser exatamente a estrutura do ambiente onde ela vive. Então, o mesmo Lacan, que fez aquela crítica da estrutura de massa em movimento de um bebê, ele também reconhece que nós
somos basicamente o que os outros desejam que nós fôssemos, ou que desejaram que nós fôssemos. Então, até que ponto eu sou eu? Até que ponto vocês são vocês? Eu não consigo enxergar ninguém aqui agora, mas, por exemplo, eu sei que a Bianca está aí. Eu poderia perguntar para a Bianca, Bianca, por que escolheram Bianca para você? Por que seus pais, que certamente foram os pais, mas também poderiam ser os avós, os tios, por que do nome Bianca? Você sabe? Na verdade, era Letícia, meu pai, que me registrou e ele voltou com a surpresa para minha mãe. Entende? Ela teve uma resposta, e é uma resposta certamente que passaram, mas o nome é algo que nós recebemos antes mesmo de nós sermos. Eu também recebi um nome que não deveria ser André, seria um outro nome, mas por que nós temos os nomes? Porque esses nomes representam algo, não para a gente, para o outro. É o nome de uma avó, é o nome de um ator famoso, é o nome de um cantor, é o nome que para os pais, que para alguém próximo, remete a algo importante. Mas o nome precede a criança. E o nome designa a criança um caminho que ela vai seguir. Então a gente não pede o nome vem até a gente. Não sei se vocês conseguem perceber, mas nós vivemos e passamos a vivenciar um quadro de espelhamento. Então nós queremos ser aquilo que o outro é. Nós desejamos ser como o outro. E a gente não sabe exatamente o que nós somos, de fato. E esse espelhamento, ele faz muito sentido para a gente entender quem somos nós, até porque numa fase inicial da vida, é uma fase fundamental para que nós possamos nos estruturar. Existem 3 fases do desenvolvimento que dentro da psicanálise a gente trabalha muito. Uma é a fase oral, outra é a fase anal e a outra é a fase fálica. Esses termos podem, muitas vezes, no primeiro momento, trazer concepções estranhas, né? Falar, poxa, fase fálica para uma criança, mas o fálico aqui não necessariamente simboliza nenhuma estrutura sexual. O falo significa o poder. Então, é uma fase em que a criança se conecta, por exemplo, com uma figura de poder na casa. Geralmente é o pai, mas pode não ser o pai, pode às vezes ser a mãe. A fase oral é aquela fase inicial que a gente conhece, que os bebês colocam tudo, absolutamente tudo na boca. E essa é uma fase muito importante. E tem muitas crianças que perdem o desenvolvimento nessas fases, e aí passam a ter ou a expressar determinados comportamentos na fase adulta. A fase, por exemplo, anal, é a fase em que a criança começa a ter o primeiro contato com as suas próprias fezes. Ela consegue entender que ela produz alguma coisa e ela coloca essa coisa para fora. Por isso que muitos pais, né, muitas mães, eles precisam trabalhar com a criança, porque a criança não quer nem dar descarga, muitas vezes, naquele conteúdo que ela produziu. E era um conteúdo dela, muito importante. Então, essas 3 fases, que também a gente não consegue falar sobre elas agora, porque são fases, é uma discussão muito profunda e que reflete muito no que nós somos hoje. Por exemplo, pessoas com problemas, às vezes, de alcoolismo, pessoas que falam muito, às vezes tiveram problemas na fase oral, pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade de conter, pessoas que não conseguem perder, pessoas que não conseguem se livrar de alguns comportamentos e se tornam repetitivos. Quando a gente volta dentro da psicanálise, dentro da percepção de vida do indivíduo, a gente verifica uma série de fragilidades nessas fases. Então, a gente trabalha o tempo todo com esse processo de espelhamento. E a gente espelha em tudo, nas ações, nos atos. E aí chega um ponto que a gente precisa, obviamente, de uma de um norte. E esse norte está dentro da família de uma forma geral. Por mais que a gente saiba que muitas famílias não são famílias totalmente estruturadas para a formação de uma criança, até porque ter uma criança
em vários séculos, ter uma criança era uma consequência de ser humano. Você tinha que manter a prole. Quando a gente volta na história, as igrejas do passado, então você tinha que ter propriedades, as pessoas precisavam ter filhos, os reis precisavam ter pessoas que conduziam o público. Então, ter filho era basicamente uma condição de manutenção mais financeira, territorial. Nos tempos modernos, a gente precisa entender que nem todas as pessoas estão preparadas para serem pais e para serem mães. Esse é um ponto muito importante. Isso é a modernidade. Às vezes, muitos indivíduos eles estão mais preocupados hoje com o seu trabalho. Isso não é ruim, isso não é uma crítica, do que às vezes ter filhos. Porque ter filho não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Ter filho é um processo de educação contínua. Senão, nós transformaremos no futuro indivíduos, talvez, que nós não gostaríamos na sociedade. Então, isso é uma coisa, é um processo muito importante. E toda a formação humana, né, desse biopsiquismo humano, ele precisa de duas coisas muito importantes. Ele precisa do afeto. Entendam que afeto, nós, como seres humanos, como crianças, nós entendemos muito a mãe como afeto. E alguém pode perguntar, e a criança que não tem mãe? Se ela não tiver a mãe, ela tem a avó, ela tem a tia, ela tem a pessoa que faz o papel da mãe. Quando nós pensamos, por exemplo, em um casal, dois homens criando uma criança, neste casal, com duas pessoas do sexo masculino, alguém tem que ser a mãe. Então, a mãe não é a figura que amamenta, a mãe é a figura do afeto na formação biopsíquica da criança. Então, é muito importante isso. E, ao mesmo tempo que nós temos uma mãe, que é o afeto, nós precisamos de alguém que faça a castração. E o que é castração? Castração é punir. Não é a ideia de cortar simplesmente, mas é podar, é a pessoa que controla. Então, em toda família, na família estruturada do passado, que foi estabelecida, né, como uma estruturada, nós tínhamos a figura do pai e a figura da mãe. Hoje nós conseguimos ter diferentes conceitos de famílias, mas sempre é necessário existir o afeto e é necessário existir a ordem. A ordem é quem castra, a ordem é quem estabelece limites. Então é muito importante que isso se estruture para a criança, tá bom? Bom, e aí? E aí a gente passa por essa fase, muitas vezes a gente tem uma série de dificuldades. A própria mãe, que é a figura do afeto, a mãe também precisa ter um certo pulso do processo de criação, né? Ser afetuoso não significa ser totalmente liberal. Ser afetuoso é você ter o processo de amar, de acolher, de dar o afeto, mas você também precisa cuidar. E as crianças são crianças extremamente provocativas. E há determinadas fases em que a criança vai provocar a mãe. Né? Quando crianças, por exemplo, não querem tomar banho, e aí a mãe chama para tomar banho, ela fala assim, não quero tomar banho. Para que eu vou tomar banho? Então, nessas horas é muito complicado, e a mãe tem que dizer, olha, você vai tomar banho. E por que eu preciso tomar banho? Você vai tomar banho porque eu quero. Às vezes, a explicação, quando nós já temos o processo de conscientização, e mesmo no desenvolvimento de uma criança um pouco mais avançada, a explicação é importante. Mas numa fase muito inicial, quando a criança ainda está nesse ajuste com o seu ambiente familiar, é muito importante para a criança que ela saiba o limite dela. Uma criança, ela não estabelece um limiar com seus pais, ela não faz aliança. O filho não faz aliança com os pais. O filho é um agregado. Até porque ele vai se desenvolver e ele vai embora. Então, nessas horas, a mãe tem que dizer, olha, você vai tomar banho porque eu quero. E a criança vai, esperneando, tomar banho. E ela toma o banho. Ela joga água para os lados, mas ela vai tomar o seu banho. No dia seguinte, pode ser que ela faça a mesma coisa. No terceiro dia, essa mesma mãe, quando ela disser, fulana, para o banho, ela sabe, ela tem que tomar banho.
ela sabe que é a vontade da mãe. E que mesmo a mãe, aquele objeto do afeto, ela tem o poder de controlar, naquele momento, aquela criança ou aquele ser. E aí ela vai tentar negociar. Ela vai dizer, eu vou, mamãe, mas eu posso levar o Sugismundo, que é um cachorrinho de pelúcia? Aí é diferente. A mãe pode dizer sim, leve o Sugismundo, e vocês dois vão tomar banho juntos. Então, é muito importante esse processo, e é um processo que precisa de um conhecimento, precisa de todo um manejo, para que você não altere o processo de formação biopsíquica dessa criança. Mas ainda assim, nós crescemos, nós avançamos, e a gente está quase chegando no ponto da neuroimunologia. E aí a gente vai começando a ter esse espelhamento social. Então, eu não sei se eu estou bem. Será que eu estou bem para tirar uma foto? Será que eu estou bem para fazer essa filmagem agora? E se eu estou bem para quem? Para mim? Para vocês? Para quem eu preciso passar essa imagem? Então, assim, quem sou eu, na verdade? Eu sou o que os meus pais queriam que eu fosse? Eu sou o que eu me tornei? E, na verdade, eu me tornei o quê? Eu me tornei um professor? Eu me tornei um professor mau? Um professor bom? E eu me tornei assim por quê? Se vocês começarem a se perguntar, vocês vão entender que sempre alguém desejava isso de vocês. Eu sei que parte das pessoas que estão aqui nessa sala hoje estão formando ou realizando o curso de medicina. Às vezes a gente encontra muito no curso de medicina pessoas que entraram no curso de medicina, queriam muito. E aí, quando você pergunta para o estudante, ele diz assim, não, mas eu gosto, eu adoro medicina. E minha mãe ficou tão feliz quando eu passei. Essa palavra ou essa frase, a minha mãe ficou muito feliz. Isso traz uma satisfação para você. Porque, na verdade, no fundo, você precisava desse retorno para ela. Ou às vezes para um pai, ou às vezes para uma família, ou às vezes para alguém. Mas a pergunta é, e você? E você que está adentrando num curso complexo, maravilhoso, mas um curso complexo. Se você não tiver, de fato, a sua percepção, a sua vontade, em algum momento esse curso vai gerar uma angústia. E aí a gente começa a olhar esse lado de cá. Todos nós, desde cedo, temos desejos. Às vezes, os desejos que nós temos são desejos que nós não podemos exteriorizar. Talvez pareça muito grosseiro eu dizer isso para vocês do nada, mas a gente, quando é criança, a gente tem pensamentos muito ruins. A gente tem pensamentos que, na verdade, são pensamentos que expressam aquilo que a gente pensa de fato. Como, por exemplo, quando o pai nega alguma coisa para uma criança e você diz, vontade de matar o meu pai. Vontade que meu pai não existisse. Vontade que a minha mãe fizesse isso, ou acontecesse isso. Então, são desejos que eles emergem de um ponto e a gente pensa, e a gente quer, e a gente deseja. Desejo, por exemplo, quando meu irmãozinho nasceu, que ele morresse, porque eu queria ser o filho único da casa. Então, muitas vezes, nós temos desejos, eu só dei exemplo de desejos ruins, né? E normalmente os desejos são muito egoístas. E esses desejos, eles precisam ser quase que escondidos, porque são desejos que não são aceitos. Por quem? Pelo pai, pela mãe, pela família, pela sociedade. E vocês são eles. Todos vocês, eu inclusive, nós somos a sociedade onde nós vivemos. Nós não somos nós somos os outros. E aí, eu preciso esconder esses pensamentos, eu preciso esconder esses desejos. E eles são, de fato, escondidos. O esconder significa recalcar. Então, esses recalques são, muitas vezes, desejos
absolutamente incompreensíveis e absolutamente inaceitáveis do ponto de vista social. E quando eu faço isso e escondo ou recalco, podem ter certeza, eles são recalcados numa área, num circuito, não vou nem falar que é o hipocampo, mas num circuito complexo de formação da nossa memória. Onde eles são